Beleza, então. Pessoal, muito bom dia. Esse aí é o nosso penúltimo encontro, ok? Como eu disse para o professor Jean Marcos, o feedback das atividades de vocês eu vou estar conversando ao longo dessa próxima semana, tá? Até o último encontro aí, ok? E vou adiantar para vocês aqui qual que vai ser o objetivo dessa reunião aqui, tá bom? Que a gente está fazendo. Nós até então, né, a gente nós nos introduzimos ao quizzes, né, e nós também aprendemos a mexer em algumas possibilidades de quizzes ali dentro da plataforma, né. Agora a gente vai ver, por exemplo, a questão dos relatórios. Eu não sei se vocês já mexeram com os relatórios, mas, por exemplo, eu tenho X turmas, ok? E não diariamente, mas toda aula eu vou lá atribuindo, né, os quizzes que estão no planejamento do RCO. E eu quero pontuar, eu quero dar nota para eles, né, a partir do desempenho, de repente, deles no quizzes, ou, por exemplo, eu vou dar nota a partir da adesão apenas. Então, por participação, né? Quem participou vai ter nota e quem não participou não vai ter a nota combinada. Como que eu faço para ver isso, né? Como que a gente faz para se organizar para a gente poder fazer essa avaliação de uma maneira mais eficiente, uma maneira também que não seja tão onerosa para a gente, ok? Por meio dos relatórios, né? Essa é uma das possibilidades ali que o quiz, uma das ferramentas que o quiz disponibiliza para a gente vai estar aprendendo a mexer nela, ok? A gente vai certificar e beleza. Pode falar, professora Rita. Bom dia. Professor, não é com relação ao que você está falando, mas hoje já vai ter apresentação do relato ou não? Na verdade, desde sempre, quem fez o relato, a gente vai dedicar aqui uns 10 minutinhos para a pessoa fazer o relato dela, Eu, ok? eu posso fazer hoje ou não? Pode, sem problema nenhum. Eu acho que, inclusive, é o próximo passo aqui da nossa agenda, quer ver? Esse aqui é meu, ó. Só para dar uma olhada aí, pessoal, o nosso itinerário, ok? Ali de 2 do 5 a 5 do 5 tem o feedback e o compartilhamento, ok? Hoje a gente vai fazer essa discussão acerca do processo avaliativo, né? Envolvendo essa funcionalidade do quizzes, que é a geração de relatórios. E vamos lá, ó. Aqui a gente vai dedicar primeiro uns 10 minutos aí para o relato de implementação, ok? Como a professora Rita Aparecida ela se manifestou primeiro, então vamos começar por ela. Lembrando que ó, as sugestões dos slides acerca do relato de implementação. Ó. Compartilhe com seus colegas. Relate os aspectos mais relevantes da sua implementação. Quais adaptações você precisou realizar em seu planejamento e quais foram os recursos e estratégias que você utilizou em sua implementação e os resultados que alcançou. Pode ser? Professora Rita, fica à vontade então para fazer o seu relato. Pode ser? Pode ser, aham. Perfeitamente. Professora, você gostaria de começar? Vai Só um pouquinho, apresentar? eu tô colocando. Perfeito, perfeito. Apareceu aí a apresentação? Está apresentando. Tá, ok, obrigada. Pessoal, então assim, a minha implementação, não sei se todo mundo tá, mas eu sou uma professora que tô bem cansada já no início do ano, não sei se está todo mundo se sentindo assim. Mas enfim, como foi a minha implementação? Eu estava assim receosa para colocar um quizzes já na escola. Eu mando toda a aula, como o professor falou, eu mando o quizzes lá da aula que eu coloquei no planejamento lá do RCO.
Mas eu percebi, olhando lá os acessos dos alunos, que não estava tendo muita adesão. Assim, eram poucos alunos que estavam fazendo. Eles queixavam que uns não dava certo, outros a senha e assim por diante. A partir do momento que começou o laboratório de informática na escola que eu trabalho funcionar de verdade, aí deu uma melhoradinha porque eles iam lá para fazer as outras plataformas. Redação Paraná e tudo aquilo que todo mundo já conhece. Aí deu uma melhoradinha porque os professores arrumavam a senha lá deles, como que eles entravam, assim, melhorou, mas não tão satisfatoriamente. Aí nós, da disciplina de História, não temos horário para ir no laboratório de informática, porque a escola é grande e, assim, todas as aulas praticamente é para as outras plataformas lá que o governo está pressionando bastante. Então aí eu pensei, como fazer que atinja todo mundo, né? Aí a minha ideia foi utilizar a recuperação que todo mundo tinha que postar lá no Classroom da semana passada, essa semana, e aí eu pensei, mas como que eu vou atingir 100%? A gente nunca atinge, né? Mas eu pensei, como atingir a maioria dos alunos? Tentei agendar horário no laboratório, não consegui, porque estava todas as aulas já definidas com os professores lá das plataformas, que agora no final do trimestre já é pressão durante o trimestre, mas no final do trimestre ficou mais pressão ainda. Então aí o que, que eu pensei? Vou usar na sala de aula com o Educatron, né? Então o que, que eu fiz? Peguei o Educatron, que já está lá na sala mesmo, né? E apresentei os slides da recuperação que a CED já tinha deixado lá definido e imprimi um gabarito para os alunos. E aí, a turma é boa que eu apresentei, assim, escolhi a melhor turma que eu tinha, claro, que é o sexto ano, assim, que veio bem dedicadinho, alunos, tem alguns repetentes? Tem, mas a grande maioria é aluno bom. E eles ficaram tudo quietinho, e eu ia fazendo, lendo os slides para eles, e eles iam anotando, colocando a resposta no gabarito impresso que eu fiz para eles. E aí deu certo. Aí tinha alguns lá, professora, eu não entendi. Aí eu repetia a questão, repetia as alternativas lá, as respostas. E como no quizzes não é por letra, né? É por cor. Aí, tá aqui as fotos, né? Aí, por cor, eu coloquei que a primeira cor era A, a segunda cor B, a terceira cor C e a última cor era D. E aí eles foram anotando no seu gabarito. Tive problemas? Tive. Nesse dia que eu escolhi para fazer a implementação, a internet não estava legal. Aí eu perdi bastante tempo tentando arrumar o Educatron. Dá para ver nas fotos que carregava, não carregava, carregou que não carregou direito, aí eu tive que tentar de novo, e fui, mas deu certo, o tempo ficou corrido daí, porque como eu perdi tempo tentando arrumar o Educatron para funcionar a internet, funcionasse o Educatron, eu perdi tempo, assim, fechou, eu consegui terminar em cima do laço, como diz, faltando um minutinho para acabar a aula, e eles iam para o intervalo, eles já ficaram um pouco agitados, e estavam com medo de perder o intervalo nessa atividade, e aí, esse aqui foi o gabarito que eu fiz, elaborei para eles irem lá marcando. O que eu penso que dos objetivos? Eu acredito que deu certo, na verdade, deu certo. Todos tiveram contato com o quizzes, mesmo os que nunca tinham visto, ou, sei lá, não tiveram contato. E eu consegui recuperar muitas notas dos alunos através dessa atividade. Sobre a reflexão final lá que pede, eu acredito que o grupo de estudos auxilia sim muito nós nas práticas pedagógicas nossas. Ele incentiva a utilizar cada vez mais essas metodologias ativas. Os alunos gostam mesmo dessas atividades diferentes, não podemos negar que é uma atividade diferente, que eles acabam gostando. E assim, única coisa que eu não é nossa, mas nós precisávamos que o governo, que a Secretaria de Educação investisse mais em equipamento, né? Para que fosse de forma positiva mesmo, tem que ter equipamento e internet que funciona. Porque aí vem, tem o Escola Paraná, a escola não, desculpa, Escola Wi-Fi, se eu não me engano, né? Mas aí todos os alunos todos colocando no celular, a maioria que tem, não funciona, não vai, não carrega. Então, assim, tinha que tentar investir um pouco mais
na tecnologia mesmo, para dar certo todas essas metodologias ativas, todas essas novas práticas pedagógicas, tecnológicas. É bom, mas tinha que investir um pouquinho mais em equipamento. E é isso, professor, eu acho. Perfeito, Rita. Perfeito, muito bom. Ok, é isso aí mesmo. Ok. Eu até vi ali a hora que você colocou a foto, quando o Quizzes ele carrega, mas não carrega, né? É só um Ai, formato foi dando um ali. desespero, professor, porque eu pensei, É, puxa não. vida, eu pensei daqui a pouco eles vão começar a virar sala, porque eles não vão ficar quietinho esperando a boa vontade da televisão, né? E não ia, não ia, não ia. Eu pensei, ai, Jesus, perdi. Vou perder tempo e não vai dar tempo. Mas enfim, foi. Não, é esse tipo de coisa que é necessário registrar mesmo ali no relato de implementação, ok? A professora Lorelai, quer fazer uma fala, prof? Se der, eu gostaria de apresentar também, mas era rapidinho. Fica à vontade, prof, fica à Eu, vontade. eu não eu não vou. Eu vou. Sei aqui na escola, o diretor conseguiu achar um horário para eu usar, né? Os computadores. Então eu consegui usar, e também a boa vontade da professora que estava na lista do dia, né? Da aula. E ela deixou, né? Então eu fui com eles no laboratório. Então deu certo para ir no laboratório. Eu notei que eles já estavam assim, alguns já estavam adaptados à plataforma, né? Poucos, mas estavam, e os que não estavam, eles pegaram muito rápido, assim. E os que estavam já ajudaram eles, né? Deram uma ajudada, assim, e eles pegaram bem rapidinho, assim, sabe? Fiquei até surpresa, né? Com essa facilidade deles de lidar, né? Com essa coisa nova, assim, que eles não estavam acostumados. Eu fiz com o sexto ano e eles gostaram bastante, né? Gostaram da plataforma, os que não tinham visto ainda, sabe? Então eles ficaram animados, empolgados, sabe? É uma coisa que eles gostam, né? Então não foi difícil, né? Fazer essa atividade assim. Eu não ajudei eles nas respostas e eles foram bem, a maioria, né? Conseguiu responder. Até porque como fui eu que fiz o quiz, não peguei, né, de outro lugar, então eu sabia das limitações e do que eles iriam conseguir ou não conseguir fazer, então deu tudo certo, assim. Eu acho que o objetivo desse trabalho foi alcançado, né, por eles e até por mim, né, tanto eu quanto eles aprendemos algo nisso, então foi tudo certo quanto a isso, quanto aos alunos. A, a única coisa, assim, uma crítica, né, a esse quiz, né, é, é uma coisa que esse obrigatório, né, tanto para mim quanto para eles, eu não acho saudável, né, eles, assim, eles estão sobrecarregados demais, assim. Eu fico pensando, eu sou mãe, né, de aluna que está no ensino médio e eu não deixo ela ficar no computador tanto tempo. E essas crianças, elas estão praticamente a tarde inteira no computador ou à noite para fazer esses negócios. É muita coisa, sabe? É muita, não é só história, geografia, matemática, né? Enfim, é bastante coisa para eles, assim. Eu não consigo, em sala de aula, passar uma lição que eu queira para casa, porque já estão sobrecarregados. Se eu passar mais coisas, eles vão ficar muito mais sobrecarregados. Então, eu tenho pena deles e não passo a lição que eu quero. Fica somente a lição que o governo impõe para eles e para mim. E assim, eu dou aula numa escola de periferia. Tem aluno meu que não tem nenhuma televisão.
quanto mais um celular, quanto mais um computador. Aí eu ouvi uma fala, né, de um dos governantes que era para usar o celular do pai e da mãe, mas o pai e a mãe não têm celular, né? Eles não têm. Eu tenho alunos que eles moram assim, perdão da palavra, mas assim, é isso, eles moram em barraco, né? Eles catam lixo na rua. Os meus alunos, eles vêm à tarde sujinhos, porque eles vão de uniforme catar lixo com os pais e vêm direto, né? Então, eles não têm, né, essa oportunidade. Tanto é que quando eles tiveram essa oportunidade aqui na escola, no computador da escola, eles ficaram alegres, né? Tipo, viram a primeira vez aquilo, sabe? Era legal, né? Não é uma plataforma ruim, é uma plataforma muito boa. Só que do jeito que está sendo imposto para a gente, eu acho que não é válido, né? Pelo menos aqui para mim, na minha escola. Então é isso. Perfeitamente, prof. Isso é uma parte aí do seu relato, é uma questão que tem pipocado nos vários grupos, assim, né? Nas várias turmas que eu mesmo aqui acabo organizando aí do grupo de estudos, ok? Que é a questão material mesmo, né? É a questão da infraestrutura. E eu não consigo deixar de pensar que a analogia para essa situação é que o governo está tentando trocar um pneu com o carro em movimento, né? Vamos ver se a gente não bate o carro. Vamos rezar Exatamente. para tudo dar certo, né? Porque é o que você falou. Tem aluno que, para um aluno numa condição ideal, já é um pouco saturar ele um pouco, né? Porque eu também, assim como você, não estou mais passando tarefa de casa, né? Porque o quiz supostamente tem que substituir, né? Adicionar mais, aí acabou o espaço que o aluno teria para passar com a família dele, aí ficaria inviável, né? E a gente sabe que isso para a formação dos nossos alunos é muito importante. O professor Mário gostaria de fazer uma fala. Professor, você tem um relato também, alguma coisa? Posso apresentar o meu relato? Fique à vontade, professor. Tá. Vou apresentar aqui, então. Apareceu aí? Tá aparecendo ali, né? Tá. Então, meu relato, eu trabalho no Colégio Costa e Silva, né? Eu fiz como sexto ano E. Então, elaboração do quiz, eu fiz durante o curso. Foi publicado lá no Classroom para que eles fizessem de forma online. Também esbarrei em algumas situações que os professores já colocaram anteriormente, né? Impossibilidade de ter um horário no laboratório, dada a demanda do curso técnico e as outras plataformas também. Então, estava bem complicado de ter um horário para levar os alunos lá. Então, uma das opções que eu encontrei foi fazer ele também de forma impressa, né? Então, eu coloquei, além do online lá no Classroom, eu levei impresso para eles em sala de aula, né? Então, foi um tema sobre a pré-história, eu elaborei 3 perguntas de múltipla escolha para eles, né? As questões tinham algumas imagens também que complementavam o que estava pedindo, né? Postei lá no Classroom como uma atividade para eles, poucos alunos acessaram e fizeram, mesmas dificuldades que alguns professores já relataram, né? Não só a utilização do laboratório, mas a própria acesso ao ambiente virtual em casa, né? Não ter um equipamento, não ter internet, essas situações todas, né? Então eu fiz ele impresso e apliquei em sala com eles uma tarde, né? Com essa turma. E aí eu considerei como atividade de sala uma complementação na nota deles, lá, uns 10 pontos para complementar a nota. Tá?
Deixa eu ver aqui, ó. Não apareceu o quiz aí, não, né? Não, professor, só o modelo do relato de implementação aí mesmo. Peraí, eu vou trocar aqui, então. Isso, né? A gente tem que parar a apresentação e depois selecionar outra janela, né? Deixa eu ver aqui. Tá apresentando. Tá. Esse aqui foi o quiz que eu compartilhei o link no Classroom, né? Tinha umas perguntas, 3 perguntas, né? Aí eu vou mostrar só a pergunta 2, tinha uma imagem aqui para eles identificarem, né? E essa pergunta 3. Tá, esse foi o quiz postado lá. Daí, eu só abri outro aqui. Esse é o quiz impresso, né? Lá, quando a gente faz o quiz na plataforma, no ambiente, ele dá a possibilidade de a gente já pegar uma versão impressa lá. Aí eu já baixei a versão impressa, foi impresso para fazer em sala de aula daí, né? Então, eles tiveram essas 2 possibilidades. Aqueles que não conseguiram acessar lá o ambiente, fizeram em sala de aula. Então, essa foi a versão impressa que eu levei para eles em sala. E aí, deixa eu mostrar aqui umas fotinhas só. Aí aqui tem umas fotos que eles estavam fazendo em sala de aula, né? Eles responderam, deu um tempo para eles fazerem em sala, para eles responder. Aí depois nós corrigimos no geral. Foi escolhido alguns alunos para ler e responder e dizer qual a alternativa que eles tinham escolhido. E aí foi feita a correção no geral junto com eles, né? Uhum. Essa galerinha do 6º ano. Ótimo, legal. Então, eles gostaram bastante de fazer, né? Mesmo aqueles que acessaram o ambiente virtual, do impresso, a hora que eu levei, eles também gostaram muito, né? Porque talvez por ser uma coisa mais próxima ali, eles estavam manuseando a folha, vendo, né? Mas foi bem interessante a experiência, né? Tanto aqueles que apresentaram, fizeram lá no ambiente online, quanto os que fizeram no impresso, foi bem bacana. Uhum. Foi o meu trabalho. Não consegui um tempo da pedagoga ir lá acompanhar, dadas as demandas que eles tinham também, né? Mas difícil isso. foi bacana, eu gostei do trabalho. Legal, perfeito, professor. É isso aí. O professor Jean gostaria de fazer uma fala aí, professor? Não, era só para entrar na fila para apresentar mesmo. Se o senhor quiser falar. Beleza. Fique à vontade, acho que o professor Mário terminou a apresentação dele. Deixa eu apresentar aqui então.
Já encerrei. Tá aparecendo? Tá aparecendo, professor. Tá de boa. Hein? Então, tive que fazer uma readequação, né? Porque eu ia. Professor, acho que travou seu áudio. Não sei se é só para mim. Acho que tá tendo algum problema aí com o seu áudio. Bem na hora. Ah, alô? Alô, alô, É voltou a que assim, o funcionar. meu gato ele fica mordendo os cabos, sabe? Aí o microfone foi um deles. Aham, à vontade. Eu tive que fazer uma readequação, como eu falei pro professor, por causa dos horários do, do laboratório, né? Aí eu peguei um primeiro ano do ensino médio, só que no final não pude usar o laboratório, né? E aí eles tiveram que fazer no telefone mesmo. Esse primeiro ano já era a minha cobaia nas outras jornadas de formadores, né? Então eles são bem proativos, assim. É bem bacana trabalhar com eles, sabe? E aí eu passei o tema de Egito Antigo para eles, né? Só passar aqui. O objetivo era compreender a ocupação humana ao longo do Vale do Rio Nilo, né? Foram bem reduzidas as aulas de sociedades africanas, né, esse ano. Tem acho que uma aula para Egito, então a gente tem que correr bastante com o conteúdo para poder vencer, né? As estratégias eu fiz eles fazerem primeiro uma maquete, né? Naquela metodologia do peer instruction, né? Da aprendizagem por pares e também na metodologia de sala de aula invertida, né? Eles pesquisam em casa, produzem em casa e trazem para socializar dentro de sala de aula, né? E aí o, os modelos eleitos dos quizzes foram combinar, arraste-solte, caixa suspensa e múltipla escolha. E o nível que, como tinha que relacionar com a taxonomia, né? O nível que eu queria atingir era o de criar, né? Fazendo eles pôr a mão na massa e pesquisar e sintetizar os conhecimentos que eles adquiriam, né? Ao longo da pesquisa e trazer isso para socializar com os colegas em sala. Após a apresentação do conteúdo de forma expositiva dialogada, então eu fiz uma breve apresentação, assim, sabe? Só com, digamos assim, os aspectos mais gerais da política, da religião, da arquitetura. Deu, sei lá, uns 40 minutos de aula só, e aí eu passei o que eles teriam que fazer em casa para trazer na próxima aula, né? E aí eles teriam que confeccionar maquetes, eu dividi em grupos, daí cada grupo ficou com um aspecto do Egito Antigo, né? Da sociedade. Uns ficaram com arquitetura, religião e cultura, né? E aí se inseria, por exemplo, escrita, fósseis não, fontes históricas, né? E aí passei também como que eles deveriam pesquisar na internet, né? Porque eles não sabiam como fazer isso. Mostrei como pesquisar em artigos científicos, mostrei como recorrer a fontes para ensinar história, para explicar a história, né? E aí eles já foram com uma base de como pesquisar isso na internet. E aí saiu as maquetes, né? Aí eles trouxeram as maquetes para a sala. Isso aqui era sobre cultura, aí tinha uma pirâmide ali, né? Agricultura, né? Que era muito importante, foi um grupo que fez 2 maquetes. Aí teve o processo de mumificação, né? Que eles fizeram por etapas ali, tudo certinho. Tem um Anubis ali, né? Que eles fizeram não sei se foi com massinha de biscuit, com o que fizeram. Aí rolou até uma mumificação dentro de sala de aula, né? Levaram papel higiênico e enrolaram o menino lá. Aí tinha. Eu não
pude tirar foto. Na verdade, a moça não me mandou a foto ainda. Mas o Anubis estava caracterizado com a máscara de Anubis ali e estava fazendo o processo de julgar, né, o indivíduo. E depois eles fizeram quizzes no telefone mesmo, né? Eu pedi para que todos trouxessem o telefone na próxima aula, para eles poderem fazer um quiz, né? E aqui é o link do quizzes e aqui os índices, né? De 37, 17 estudantes fizeram e 61% de acertos. Eu acho que é mais ou menos a média de acertos da maioria, né, dos quizzes que eu tenho, que eu atribuo. Então, e é uma turma que faz bastante, sabe? É daí para baixo, na verdade, das minhas turmas. Observação não teve, porque o diretor estava bem ocupado, assim, observando outras aulas e fazendo as coisas burocráticas lá, né? Então ele não pôde ir para a sala. Achei bem satisfatório no tocante ao processo de aprendizagem, né? Ficou evidente que eles gostaram também, que ficou uma aula muito mais, digamos assim, como que eu posso falar, muito mais dinâmica, né? Do que aquela aula canônica que você senta, apresenta todos os conteúdos, aí eles te devolvem de novo, né? Em forma de avaliação objetiva. Então, teve alguns comentários tipo, essa aula de história foi legal, gostei bastante, né? Aprendi bastante, né? Eu fui perguntando ao longo do desenvolvimento do trabalho como que eles estavam se sentindo em relação à aprendizagem, né? E aí eles foram falando em breves comentários, assim, sabe? E aí, reflexão final, né? Professor, acho que seu gato puxou de novo o cabo do microfone aí. À vontade, professor. Alô? Opa, voltou. Eu tenho que dobrar ele na posição certa aqui, senão ele não funciona. Então, o Formadores eu também acho muito importante, né? Porque faz a gente socializar as experiências, as perspectivas, né? As angústias também, né? E formas diferentes de atuar e formas diferentes de levar o conhecimento para os alunos. E no nosso caso de história, né? É importante porque nos faz enxergar a relevância sociocultural da história, né? Porque a história não é apenas aquele objeto de apreciação, né? Também é um objeto de situar o aluno no seu contexto histórico e econômico e cultural, etc. Então é isso, formadores têm me ajudado bastante, principalmente nessa questão de socializar os conhecimentos com os outros professores mais experientes, né? E Uhum, é assim uhum. que eu vejo formadores. E era isso. Professor, eu faço das suas palavras as minhas e muito legal, sensacional aí. É sempre estimulante ver o relato, ainda mais numa turma tão engajada, né? Porque realmente assim é difícil de ter. É difícil de ter uma turma que compra com tanto capricho, assim, sabe? O que a gente propõe, né? E achei que assim muito bem sucedido mesmo, professor. Parabéns aí, ok? Pessoal, alguém mais? Porque senão aí a gente vai proceder com a reunião de hoje. Oi, professora Rose, pode falar. Bom, vou tentar. Eu não vou ligar o áudio. O áudio não, a câmera, porque eu já falei que eu estou acamada. Eu estou de atestado. Eu estou doente desde o dia 1º, desde o dia 21. Fui ao médico, tenho todo o atestado, não estou bem. Teria que voltar hoje trabalhar, não vou ter condições. Bom, mas tentando explicar, tentando justificar. Ontem eu até tentei levantar e fazer esse relatório, né, aqui em casa, mas eu não consegui. Eu não consegui levantar da cama. Outro detalhe, o que ficou prejudicial para mim, no dia 20 foi o dia lá do massacre, que não teve massacre.
Então, números reduzidos de alunos em que eu iria retomar essa atividade, né? Porque eu havia feito em duas formas diferentes das turmas. Peguei 2 turmas. Uma eu mandei através de quiz para casa, outro por conta lá dos problemas de laboratório, e outra eu tentei fazer na sala, né, com Educatron. Um ajudando, um auxiliando o outro, fazendo uma espécie de um sorteio para ver quem responderia. E dava para ver assim a ansiedade deles, para uns para responder, outros para não responder. No caso de não saber, né, de ter erro, mas não é esse o caso. E eu iria complementar essa semana, quer dizer, então, dia 20, 21 foi feriado, eu não fui trabalhar segunda, terça e quarta. Então, quer dizer, foi quando eu teria aula com os alunos que eu poderia implementar, eu poderia ver, comentei com aqueles, eu vi o relatório lá dos alunos que entraram no quiz, apenas de 19, 5 entraram. Eu pedi, no dia da aula lá, eu pedi que eles entrassem. Fui ver ontem de novo o relatório, eles não entraram. Então, se eu tivesse em aula, nós iríamos fazer junto, ia ver qual a dificuldade. E eu não tive essa oportunidade de forma alguma por conta do meu atestado. Então, relutei em ir ao médico. Falei, não, é só uma gripe, eu vou melhorar e na segunda-feira eu vou para aula. Eu não aguentei para aula, eu estou com pneumonia e eu queria saber como é que eu vou fazer. Claro, eu vou tentar fazer essa. Daí não sabia fazer essa implementação. Até tentei ali, falei, deixa eu acessar. Não conseguia fazer, não, quer dizer, também não tive assim muito. Não tive muita habilidade para poder fazer, né? Porque eu não estava bem. E então eu não sei como fazer. Então não tenho, eu iria tirar foto, eu iria fazer no papel, eu iria fazer no Educatron, o pedagogo não, lá na escola não dá para convidar porque aposentou. Então, umas situações assim para mim bem complicada para fechar isso aí. Então, eu queria saber como é que eu vou poder terminar e fazer isso daí. Claro, dentro das possibilidades que eu já fiz, ainda bem que eu já tinha feito um começo lá, uma prévia, eu tentei fazer uma prévia, e eu só estou com essa prévia, então eu não sei, eu realmente não sei o que fazer e como fazer. Professor, o seu caso eu vou ter que levar para tutoria, aí então não cabe a gente discutir aqui na reunião agora, porque sinceramente eu não tenho a resposta para te dar, tá bom? Ok. Aí eu vou precisar levar para tutoria para ver, né, o seu caso assim, separadamente, a gente conversa por WhatsApp, pode ser? Ok, pode ser sim. Beleza, então. Obrigado. Nada. Professor Mário, você tem alguma coisa para fazer, para falar aí, prof? Sim, sim. Bom dia, professor Lucas. Bom dia, Bom colegas. dia, à vontade. Eu fiz a implementação, vou tentar ser bem objetivo aqui, bem breve, né? À vontade, à vontade. A gente compartilhar um pouquinho da realidade do colégio que eu estou trabalhando esse ano, né? Vou colocar aqui a apresentação, só um instante. Ok, eu imagino que deve estar aparecendo aí, né? Então, eu realizei essa implementação ontem, como os colegas já colocaram, né? A realidade das escolas tem sido bem difícil, né? Com a crescente plataformização aí da Secretaria de Educação, a gente fica sem muito espaço, né? Nos laboratórios de informática. Mas aí, por um milagre lá, aconteceu de vagar um espaço numa turma, e aí eu consegui levar a turminha para o laboratório, né? Eu, esse ano, pela primeira vez, estou trabalhando num colégio de educação em tempo integral, é o primeiro ano dessa implementação desse colégio aqui em Cianorte,
e está sendo bem difícil, assim, né, uma situação nova para todo mundo, um colégio de periferia, bastante problema social, problemas de disciplina, e assim, tem sido bem desafiador pela falta de estrutura do colégio, né? Mas a gente tem trabalhado com o que a gente tem ali, né? E eu consegui levar uma turma de 7º ano no colégio, e nós fizemos a vantagem que a gente tem nessa escola de tempo integral é que os alunos, eles têm, além das disciplinas já do currículo normal, né, eles têm também o que a gente chama de estudo orientado. Eles têm um professor próprio, eles têm 3 aulas por semana, onde nesse estudo orientado, basicamente, eles estão ali exclusivamente fazendo essas plataformas. Então, o professor auxilia eles a entrar, né, então eles gastam esse tempo, essas 3 aulas por semana, só com tarefas e atividades, né, que a ideia é que eles não levem tarefas para casa. Então, eles já têm uma familiaridade mais tranquila ali, é mais fácil para eles estar entrando ali. Então, sim, aí eu programei essa atividade, coloquei no Classroom para eles, era uma atividade para, digamos assim, fixação dos conteúdos que eles haviam visto, que eles tinham visto ao longo do trimestre, né? A gente escolheu dois conteúdos específicos ali, que foi sobre os reinos africanos e as sociedades e civilizações pré-colombianas, e foi passado para eles 2 quizzes, né? Duas atividades. E o interessante dessa turma que eu escolhi, uma turma que tem um perfil mais competitivo, assim, entre eles, né? Então, eu acabei estimulando um pouco esse lado da competição mais saudável, digamos assim, né? Então, eles, conforme ali na sala de informática, era um computador por aluno, né? Então, conforme eles iam respondendo ali, eu já ia apresentando para eles o ranqueamento, e eles tinham mais chances de fazer, e aí ficou bem bacana, assim, acabou sendo uma atividade interessante nesse sentido, né? Essa coisa dessa competição mais saudável que teve entre eles ali. Então, aqui o relato, né, o passo a passo do que foi a atividade, eu não vou estar lendo aqui, mas foi mais ou menos nesse sentido que eu coloquei aqui. Então, nesse sentido, acho que eu tive um ponto melhor do que os colegas que apresentaram aí, né? A gente conseguiu levar eles para um laboratório e que eles já estavam mais acostumados com essas plataformas, até mesmo com os quizzes, né? Em razão dessa disciplina que eles têm específica de estudo orientado, né? Algumas imagens, né, do que foi o processo lá. Então, foi bem tranquilo, assim, para eles, né? Os links das apresentações que foram enviadas para eles, né? Então, trouxe resultados positivos, né? Incentivou essa forma mais amistosa de competitividade, acabou sendo algo que incentivou a aprendizagem, né, da maioria dos alunos envolvidos. E aqui encerrando, né, eu vou ler essa parte que também é uma crítica, né? Acho que a gente tem que sempre estar colocando isso, né? Então, a proposta do grupo de estudo é válida, desde que as condições oferecidas para o trabalho docente estejam de acordo com as expectativas da Secretaria de Educação, tanto nos investimentos tecnológicos quanto na valorização dos profissionais de educação. Uma abordagem da aprendizagem por meio de metodologias ativas e novas tecnologias é sempre válida, em um mundo de intensas mudanças. No entanto, há de se considerar as particularidades e carências apresentadas nas diferentes escolas do Estado do Paraná, que impossibilita a padronização de plataformas e estratégias. Assim, mais do que o uso de novas tecnologias, é fundamental o respeito às particularidades de cada ambiente escolar. Então, o que a gente tem visto é isso, né? Uma padronização e, de certa forma, acaba sendo um desrespeito, muitas vezes, essas particularidades socioeconômicas de cada região, de cada cidade, de cada escola. Então, esse colégio que eu estou, apesar de ser um colégio de periferia, ele ainda conseguiu oferecer as condições por estar adotando uma escola de tempo integral, mesmo com as limitações, né, os alunos estão o dia todo ali e ainda conseguiram fazer isso, e foi legal para eles. Mas ainda falta bastante coisa, né, eles não têm esse acesso em casa, né, então foi fundamental eles poderem estar usando o equipamento na escola. Mas, como eu disse, né, foi uma situação que eu acabei dando sorte. A ideia, a princípio, era apresentar na sala, com o Educatron só para todo mundo, a maioria não tem celular, mas aí sobrou uma vaga ali e a gente conseguiu encaixar os alunos. Mas foi interessante, né, nesse sentido de estimular mesmo, né, eles gostam dessas metodologias ativas, dessas atividades envolvendo tecnologias, né? Então, nesse sentido, foi bem válido, né? Acho que basicamente... Perfeito,
professor. É isso. Outra apresentação aí, outro relato muito bem sucedido. Parabéns, parabéns a todos os professores. É isso aí, pessoal. Só lembrem aí de mandar para mim lá no link, né, do formulário do relato de implementação para eu poder avaliar vocês por lá, ok? Então eu vou compartilhar aqui meus slides aqui também para a gente poder continuar a nossa reunião aí, tá? A gente passou bastante tempo aí com os relatos, acho que vai ficar um pouco apertadinho, mas vamos lá. É bom porque fica gravado e os colegas que ainda estiverem em dúvida, eles podem acabar se inspirando aí, né, na experiência dos outros colegas. Lembrando que somos aqui um grupo de estudos, né? Então todo mundo ajuda todo mundo. Beleza, pessoal. Aqui no acolhimento teria um poema do Eduardo Galeano, que é a relação em que um aluno, né, um aluno não, um rapaz, ele vai ver o mar junto com o pai, e ele fica um pouco intimidado pela grandiosidade do mar, né? E ele termina ali, né? Gaguejando, tremendo, pediu ao pai, me ajuda a olhar. O pontapé que isso dá para a discussão acerca da avaliação é sobre a cultura do certo e errado, você entendeu? Que eu acredito que numa reunião passada, se não me engano, o tema era sobre como elaborar boas perguntas, a gente já discutiu isso longamente, assim, que é a questão do aluno muitas vezes se sentir estrangulado pela ideia de acerto e erro, e muitas vezes eles acabam não entendendo que a construção da aprendizagem é processual, né? Isso é muito danoso, né, para educação do aluno, né, até para nós mesmos, assim, porque é uma maneira da gente sempre conseguir estar entrando em contato em que estágio o aluno está, né, e a gente consegue atender ele melhor. No entanto, estrangulado pelo medo do erro, muitas vezes o aluno acaba se fechando nele mesmo e fica difícil da gente fazer esse diagnóstico, né. Deixa eu olhar aqui o slide para vocês. Pensar no errado como primeiro passo positivo é muitas vezes fundamental em direção ao acerto. Dessa forma, uma das possibilidades de inserir o erro no processo de aprendizagem como algo positivo é propor a análise das resoluções dos erros. Para isso, o professor pode dar contra-exemplos, sugerindo que os alunos utilizem os conceitos abordados para resolver diferentes problemas e avaliem quando ele funciona e quando não funciona. O erro trabalhado de forma reflexiva é fonte não só da aprendizagem do aluno, mas também do desenvolvimento profissional do professor. A análise do erro é fundamental para compreender melhor e ajudar a superar a sensação de fracasso. Essa discussão, essa ideia aplicada ao que a gente vai expor aqui hoje, que é sobre os relatórios que o quiz gera, é bem simples a questão. É a capacidade de diagnóstico que essa ferramenta traz para nós, a modo de que a gente possa visualizar o ponto específico em que nossos alunos estão tendo mais problemas, pelo menos em teoria, né? Vamos dar uma olhada de como isso acaba funcionando. Por exemplo, como fazer essa devolutiva com quizzes, certo? Aqui está falando, cursista, abra o seu quizzes, no entanto, podem esperar um pouquinho, que eu vou fazer aqui junto com vocês, a gente vai analisar os slides, eu vou fazer partilhando o vídeo aqui da minha tela e depois a gente pode fazer, vocês podem fazer. Cursista, abra o seu quizzes e acompanhe a sequência do passo a passo para verificar os resultados das avaliações e fazer devolutivas das respostas. Legal. Pessoal, esse slide aqui a gente já conhece, sabe? Ele é como que eu posso dizer? A página inicial do Quizzes. E tem ali, ó, a gente já conhece o botão criar, né? Porque a gente já fez, a gente elaborou os quizzes conjuntamente aqui. No entanto, hoje a gente vai se focar ali naquela parte do menu que são os relatórios. E os relatórios, eles mostram os resultados de todas as atividades atribuídas na plataforma. E a gente vai ver que tem uma série de filtros que a gente pode usar para procurar a turma X ou Y para fazer desse processo um pouquinho mais rápido para a gente, ok? Quando você clica lá naquele botão relatório, vai ter uma lista, nesse caso só tem um item, só que todos vocês vão encarar muito mais itens aqui nessa lista, ok? E a lista de todas as atividades que foram atribuídas, ok? Ali vocês já têm contato com alguns dados, por exemplo, o total de participantes,
a porcentagem de acertos e a turma, né? Aqui, como ali o professor Jean colocou na apresentação dele, ele colocou um slide que era essa mesma tela aqui, que é uma tela com dados mais precisos acerca do desempenho dos alunos. Ó. Percebam que o Marcos Antônio ele acertou 100% das questões, ok? A Denise não foi tão... ela foi muito bem ainda, mas ela não foi tão bem quanto o Marcos, ela só fez 75%. E a gente pode ver, por exemplo, que o Luiz Fernando ali, ele nem entrou no jogo, certo? Isso é muito importante para a gente saber que se está havendo quórum ou não, se há adesão ou não, entende? E a gente também está permitido pesquisar, investigar a razão, né, desses alunos não estarem atendendo a esses quizzes, seja por conta do que foi largamente relatado aqui na reunião e em outras turmas também, que é a questão do acesso, a questão da infraestrutura, ou a displicência do próprio aluno, assim, né? E aqui, por exemplo, existe uma descrição, que a gente vai ver junto também, com mais calma, dos dados que a gente pode estar extraindo, ok? Só que, no próximo slide, vocês vão ver que os botões mais importantes disso tudo vão ser evidenciados, que são esses aqui, ó. É esses 3 aqui, gente, que está ali circundado em amarelo, que é compartilhar o relatório, ou seja, você vai poder compartilhar. Se você tem o e-mail da sede, por exemplo, da pedagoga, do diretor, você clica ali e compartilha com eles, certo? Ó, é o que está acontecendo, está nesse pé aqui. Aí você tem, por exemplo, o botão ali de imprimir e baixar, que tem, né, o mesmo intuito, assim, que é você poder se apropriar do registro desses dados, ok? Seja, por exemplo, para se defender, se alguma situação se instaura, se o aluno fala, olha, o professor não está atribuindo, ou não está legal assim, você tem ali o documento que mostra que foi atribuído, que você se cumpriu com o seu papel, né? E aqui, ó, agora o slide ele vai proporcionar para a gente a questão da análise acerca dos objetivos, porque, por exemplo, vamos pegar ali o exemplo do conteúdo arte rupestre de história do 6º ano. Ali na BNCC, se vocês forem avaliar, o código da habilidade a ser desenvolvido é aquele ali, ó, é o EF06HI05. E o que ele aponta para a gente? Que ele deveria, que nessa aula, a gente deveria investigar a relação dos seres humanos pré-históricos com os elementos da natureza expressos na arte rupestre e entender como os arqueólogos descobrem o modo de vida dos seres humanos pré-históricos e sua relação com o meio natural. Tá, como a gente investiga isso por meio do quiz? Tem um exemplo aqui. Esse aqui é um outro exemplo para o conteúdo de crises, doenças e revoltas na Europa medieval. Mas vamos pular ele, vamos logo para o exemplo para a gente poder fazer a nossa análise aqui. Ok, no caso ali da arte rupestre, certo? Daquele conteúdo, tem uma situação aqui que o aluno, ele errou. O Marcos Antônio, ele errou, ó, tá ali, incorreto, certo? Múltipla escolha e ele errou. A questão era, podemos definir brevemente a arte rupestre como? E olha ali a resposta do Marcos Antônio. Uma arte figurativa presente no período pré-histórico, neolítico, no caso, entre parênteses aqui, tendo como técnicas desenvolvidas a gravura, a escultura e a pintura. A gente sabe que não é bem assim, certo? Ali ao lado já fica a resposta correta, que seria uma arte figurativa presente no período pré-histórico paleolítico superior, entre parênteses, tendo como técnicas desenvolvidas a gravura e a pintura, certo? Então, a gente consegue entender que o aluno ou ele teve um erro de interpretação ali, ou ele acabou fazendo uma confusão, certo? Não só em relação ao período ali da arte rupestre, mas também o meio, né? Que esses hominídeos, que o ser humano daquela época, vamos dizer assim, né? Usava para se expressar de maneira artística, certo? A escultura não estava incluída ali, ok? Segundo o quiz, ok?
E fica ali, ó, depois do planejamento e da aula, analisamos o relatório para identificar quais questões apresentam maior dificuldade e, a partir disso, pensar em estratégias de retomada do conteúdo. Abaixo temos um exemplo de uma questão que não foi respondida corretamente. Quais estratégias podemos utilizar para esse conteúdo? As estratégias, cada um vai ser de cada professor, e nesse momento eu vou mostrar na íntegra para vocês como acessar, ok? Como acessar essa funcionalidade do quiz, porque, né, vendo assim eu fazer, eu acho que fica mais didático. Para quem ainda porventura não conhece essa funcionalidade. Eu estou compartilhando com vocês a minha tela aqui, tá? Tem esse efeito de infinito. Vamos começar. Eu vou abrir aqui o quizzes. Beleza. Essa tela inicial todo mundo já conhece, né? Então a gente não vai criar aqui o quiz, mas a gente vai aqui, ó, nessa opção. Deixa eu até aumentar. São os relatórios. Beleza. Aqui, dentro das minhas turmas, ó, tem uma lista gigante aqui de tudo que eu atribuí. Eu, no caso, tenho atribuído desde o começo do ano. Vamos pegar uma qualquer. Não, na verdade, não vou pegar qualquer um, não. Eu já quero mostrar para vocês aqui uma funcionalidade que eu acho muito boa. Por exemplo, hoje eu tenho aula com o 7º C. O 7º C, que é uma turma bem brabinha minha, eu venho aqui, ó, no filtrar por turma. Existe por dia também, no dia que eu atribuí o quizzes. E dá para filtrar pelo estado que está, ó. Se é um quiz que já foi concluído, se ele está em execução ou se foi agendado. Aí, essa ferramenta vai organizar todos os meus resultados a partir dessa escolha que eu tiver aqui. No caso, eu quero escolher pelo 7º C, ok? 7º ano C, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. São todos os quizzes que eu atribuí para eles até agora. Por que está em execução aqui, professor? Porque eu deixei eles abertos até o final do trimestre. Acontece que isso não faz diferença nenhuma, então não recomendo vocês fazer isso. Eu estava experimentando, ok? E por que, professor, não funciona? Porque o link se torna inválido depois de 72 horas, da mesma maneira que todos os dados que foram contabilizados aqui dentro, os acertos, os erros, quem participou, quem não participou, o BI ele só vai contabilizar dentro de 72 horas também. Ou seja, se um aluno ele faz depois ali do 3º dia, tanto faz. O BI não vai contar, mesmo que ele gabaritar, mesmo que ele for muito bem, ok? Mas beleza. Vamos entrar nesse quiz aqui que está concluído. Entramos. Aqui, ó, tem estatísticas. Ó, essa tarefa terminou, ok? Como vocês podem ver, teve, nossa, uma adesão muito violentamente baixa, ó. Olha quantos alunos. É uma sala de 40 alunos. 3, certo? 3 fizeram. E por fazer um comentário malvado aqui, foi tipo assim, os 3 piores alunos, inclusive, assim. São alunos um pouco problemáticos. Aqui eram 2 questões, a Rayane não acertou nenhum, ela nem quis tentar novamente. O Leonardo e o Eric acertaram 1 de 1. Ok. Então, o que eu posso fazer aqui? Para esses 3 alunos, certo? E não só eles, para falar a verdade, porque, por exemplo, eu vou dar nota por participação, ok? Então, se um aluno meu entrou pelo menos uma vez no quiz, eu vou dar nota para ele, né? Porque como a gente está no momento de transição e já foi largamente relatado, a gente já percebeu que a infraestrutura é um grande problema. Então, se um aluno meu que não tem condições der conta de entrar em um quiz uma vez no trimestre inteiro, eu vou considerar isso, ok? Para não prejudicá-lo. Ou prejudicá-lo minimamente, né? Dependendo do ponto de vista. O importante aqui, ó, é que, por exemplo, eu vou vir aqui nesses links, ok? Imprimir ou baixar. Eu vou imprimir aqui. Eu quero o resumo de todos eu quero o relatório de todos os participantes, ok? Por quê? Porque eu vou precisar disso para me justificar em relação às notas que eu vou dar. Eu não vou imprimir aqui porque eu não tenho uma impressora, ok? Então vou cancelar, mas aqui mostra, ó, como que é esse relatório. Nesse relatório a gente tem a precisão média,
perguntas por tentativa, número de jogadores, ok? O professor que atribuiu, o dia que atribuiu, e até, ó, por exemplo, a classificação. Opa, alguém fez uma pergunta. Vera Lu, Oi, prof. E que nota que você vai dar por participação do aluno? eu vou dar nota máxima. No caso, foi combinado o seguinte, essa é outra questão. Cada escola ficou de combinar com a própria direção como que seria atribuído. Eu estou em 4 escolas. Tem escola que não vai considerar o quiz. Tem escola que vai dar 30 pontos. Tem escola que vai dar 20 pontos e 10 da nota Paraná, aí da prova Paraná, você entendeu? No geral, eu percebi que em 2 escolas vai ficar reservado apenas 20 pontos para os quizzes e 10 da prova Paraná, certo? Para todas as escolas que decidirem pontuar pelo quizzes, eu vou dar nota integral para todo aluno que participar. Por quê? Porque eu também estou buscando entender essa implementação como um processo. Você entendeu? Então, por exemplo, eu preciso incentivar a participação desses alunos no quizzes. No entanto, como a gente está percebendo severos problemas de infraestrutura, você entendeu? Até o aluno que não tiver condição nenhuma, se ele conseguir entrar uma vez por qualquer computador que seja, eu sei que é um esforço que ele está tendo que ter, que é muito maior do que os dos outros, mas ainda é uma possibilidade. Então eu procurei fazer esse meio termo, entende? Mas, gente, isso daqui é uma coisa particular minha, certo? Como eu disse para vocês, a deliberação vai ficar de cada escola, cada diretor, ok? Eu incentivo vocês fortemente a se informarem com a direção de vocês, certo? Apesar de que isso deveria ter sido, tipo assim, discutido muito claramente no planejamento do começo do trimestre, né? Apesar que os diretores, eu acredito que eles também foram pegos um pouco de surpresa, né? Vamos lá, então. Opa, aí. Pessoal, quem aí que tá com o microfone aberto? Não? Só eu mesmo? Tá certo. Meia culpa. Aqui, pessoal, aí é isso, tá? Vai ter, ó, um card aqui sobre cada um dos alunos que participou ali, ó. Ok? Certo? Perfeito. Aí agora, eu acho que a gente vai... Deixa eu voltar aqui a apresentar os slides, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, eu vou ficar à disposição aqui agora, a partir de agora, tá bom, pessoal? Por quê? Porque a gente vai ter uma em ação. Nós não vamos produzir nenhum quiz, fiquem tranquilos. Eu sei que tá todo mundo já traumatizado aí. Vamos fazer uma reflexão aqui. Deixa eu ler o slide para vocês, a partir de tudo isso que foi falado. Refletindo sobre a cultura do erro. A partir do relatório das atividades do Quizzes, podemos usar a cultura do erro como uma possibilidade de criação de um ambiente em que todos se sintam seguros para cometer e discutir erros, de maneira que o professor consiga identificar as fragilidades na aprendizagem de maneira rápida e o estudante seja estimulado a transformá-los em uma estratégia em direção ao acerto. A cultura do erro deve ser pensada em 4 etapas: esperar o erro, pensar no erro como uma oportunidade para saber das fragilidades das aprendizagens dos alunos, reter a resposta, o professor tem a possibilidade de explicar os motivos do erro a partir da discussão da resposta dada pelos alunos, controlar as pistas, não dar sinais claros de satisfação diante de uma resposta certa ou da insatisfação diante do erro, controlando assim suas ações e reações perante os alunos. Eu acho isso muito legal, de coração mesmo. Porque, por exemplo, eu também não gosto muito daquele aluno que é inteligente, só que ele é subserviente, entende? Por quê? Porque, na minha opinião, o conhecimento ele tem que servir o indivíduo e a liberdade do indivíduo. O aluno que ele acaba atrelando muito o acerto e o estudo como uma forma de recompensa, ou seja, para agradar o professor, muitas vezes a gente pode estar criando uma relação uma paternalização ali que não é devida. Por quê? Porque o aluno ele tem que querer acertar por ele mesmo, não para servir o agrado do professor.
entende? Não é essa a ideia, né? A gente quer que os nossos alunos aprendam para se emancipar como indivíduos e como cidadãos, né? Não para servir não para receber biscoito, né? Claro que a gente tem que incentivar na medida do possível. Eu não estou confundindo incentivar com dar biscoito, no caso, assim, sabe? Eu acho isso que é muito sutil, é muito difícil da gente conseguir perceber isso, só que eu acho que é uma pergunta que sempre vale a pena a gente estar fazendo. Que é isso aqui, ó, não dar sinais claros de satisfação diante de uma resposta correta, da mesma forma que a gente não dá um sinal claro de insatisfação diante do erro, controlando assim suas ações e reações perante os alunos. A gente tem que sempre demonstrar que o trabalho é esse, é errar e errando e até acertar, construir o conhecimento e o aluno faz por ele e a gente é o mediador apenas. Ele está protagonizando a própria aprendizagem. Então é bom para ele, não para nós, né? O nosso salário a gente recebe normal, independente dele acertar ou não. Elogiar quem corre riscos. Aí sim que tem uma determinação de um valor moral, por exemplo, que é encorajar os alunos que expõem os seus erros, especialmente nos temas mais complexos, que é elevar a moral daquele aluno que cumpre com esse processo, que é basicamente, de maneira fria, ó, eu estou fazendo, eu acertei ou não, e é isso aí, eu estou cumprindo com o meu papel. Entende? Eu estou protagonizando a construção da minha aprendizagem, certo? E encorajar esse tipo de atitude, falar, o ideal não é o acerto, né? O acerto é uma consequência do posicionamento ideal, que é a coragem de protagonizar a própria aprendizagem sem problema nenhum, assim, sem vergonha, sem pudor. Legal. E algumas sugestões de estratégias aqui. Investigue o erro, né? Que é sobre o relatório é 100% sobre isso. A estratégia denominada Investigue o Erro propõe compreender melhor onde os alunos estão encontrando dificuldade. O processo de examinar as respostas erradas para descobrir por que as pessoas deram essas respostas é um exercício poderoso para os alunos. Tornar segura a revelação dos erros encoraja os alunos a se esforçarem, o que é importante, mas o que tem maior importância é destacar o valor didático dos erros como uma ferramenta na sala de aula. E ela está organizada em 3 etapas. Por exemplo, primeiro, avaliar e avançar, que é avaliar regularmente a turma e, quando encontrar os erros, decidir um curso de ação, como, ao identificar um erro, optar por continuar avançando e observar aqueles que têm dificuldades durante algum tempo. É um caso isolado daquele conteúdo, o aluno tem um problema, é nesse momento que a gente pode identificar tanto os casos de. Eu esqueci o nome da expressão, mas altas habilidades, né? Que se fala, ou até mesmo de um aluno que tem algum problema, alguma nuance de problema cognitivo, assim, certo? A investigação leve, depois, como o próximo passo, que é dividido em 4 passos. São esses: pedir respostas alternativas para o aluno, né? Apresentar a questão e pedir para que os alunos formulem diferentes respostas, porque o aluno, de repente, não está com problema no conteúdo, às vezes ele está com problema de interpretação, né? Aí, comparar as respostas, solicitar que os alunos analisem as respostas dos colegas e reflitam sobre quais podem estar mais completas, analisar as respostas erradas, que seria solicitar que os alunos reflitam sobre quais pontos apresentam erros, e pedir uma proposta de resposta. Após a prática das etapas anteriores, pedir para que os alunos façam uma síntese do que foi discutido, reorganizando a sua resposta, que seria socializar, fazer a sala socializar aquele acerto a modo de quem teve uma resposta mais imprecisa poder se apropriar dos aspectos corretos, né, daquela questão. E a investigação profunda. Essa daqui, particularmente, eu acho um pouco mais problemática, por quê? Porque a gente tinha que ter uma sala com 10 alunos para poder fazer isso, entendeu? Falta tempo, né? Que seria examinar uma variedade de respostas, especialmente as erradas, para compreender o que levou os alunos ao erro. E essa abordagem mostra quantas respostas diferentes existem na turma e permite analisar cada erro
na intenção de apresentar as suas respostas para uma análise e discussão. Se a gente pegar caso a caso, a gente não sai do lugar, né? Se a gente considerar que a gente muitas vezes está encarando aí turma de 40, mais de 40 alunos, até dependendo dos lugares, né? Mas, claro, é ideal, não estou falando contra esse processo. Eu só estou comentando a dificuldade que muitas vezes a gente encontra de, né, proceder dessa maneira. Por que eu estou falando isso? É uma defesa. É uma defesa que eu faço da nossa classe de trabalhadores. Por quê? Porque a gente sabe de que isso é ideal, né? A gente sabe que esse é o caminho. Conversando com a maioria das turmas, fica claro que ninguém vai falar contra esse tipo de processo, que todo mundo se esforça para tentar implementar isso já, né? A questão é sempre o tempo e a estrutura, né? Beleza. Agora, pessoal, a gente vai fazer o em ação. O que vai ser o em ação? A gente vai analisar um relatório de atividade que tenham atribuído aos seus alunos, ou seja, dentro dos grupos eu pedi para alguém, né, alguém que à frente, de compartilhar o relatório, ok? Para que vocês, em grupo, façam a análise, ok? Refletir sobre a habilidade, objetivos e evidências de aprendizagem relacionadas àquela atividade, aquele quiz, ok? O que deveria ter sido desenvolvido e selecionar duas questões ali, sejam certas ou erradas, para analisar as respostas e buscar entender nas que foram erradas por que foi respondido de forma errada e quais as estratégias que podem ser aplicadas para essa retomada desse conteúdo. Então, pessoal, eu vou dividir vocês agora em salas temáticas. Nós temos 13 participantes. Então, não. Aqui, 2, deixa eu ver aqui, beleza? Será uma turma de 4 e duas de 3, certo? Agora é 9h20. A gente vai fazer isso durante 15 minutos. Temos 15 minutos, acho que é o suficiente para fazer, ok? E é isso aí que eu falei para vocês, pessoal. Alguém partilhar aí um relatório, gerar um relatório lá no Quizzes, aí vocês fazem análise em conjunto de algum erro, ok? Analisar que habilidade deveria ter sido desenvolvida ali e o que vocês acham que levaria um aluno a responder a ter respondido errado. Perfeito? Vou abrir as salas então e até daqui 15 minutos, pessoal.
professor Oi, Lúcio. prof. Oi. Eu estava sozinha lá na outra sala, deu sair. Opa, deixa eu ver aqui o que que acontece. Tem uma Só tava sala ali eu. que era para o professor Mário e mais alguém aqui que está nessa sala participar. Deixa eu ver ali. Será que eu consigo editar salas? Deixa eu ver aqui, prof. É verdade, ó, o professor Francisco não entrou. Deixa eu colocar você ali. Professora Lorelai ali, salvar. Tenta ali clicar agora em participar para ver se vai na sala que tem pessoas, Tá prof. bom, qualquer coisa eu volto.
Beleza, pessoal? Então, como está acabando aí nosso tempo, eu vou rapidamente fazer a nossa chamada, tá? Vamos lá. A professora Alessandra Daniele, tá aí? Não? Professora Andréia Aparecida? Não? Professora Cláudia Miranda? Não? Professor Elias? Não? Professor Francisco, estava aqui até agora, eu vi ele. O professor Jean Marcos apresentou hoje. A professora Jéssica, tá aí? Estou aqui, presente. Beleza. A professora Lorelai também apresentou. O professor Luiz Alberto está presente? Não? Deixa eu ver se ele se manifestou aqui, se tem alguém aqui. Não? Tá, vamos continuar então. Luiz Alberto aqui. Professora Luzia Salete. Não. Professora Marcela do Rossi, ela avisou que estaria... Ela entrou no começo da reunião, mas teve que sair por conta da filha dela, que foi ao médico. Professora Márcia Vicentim. Não. O professor Mário apresentou. O professor Mário Ferreira também apresentou. Professora Rita Aparecida de Campos. Eu apresentei também a primeira. Perfeito, é verdade, prof. O professor Roberto Carlos. Não, a professora Rosemary aqui está também. Professora Presente. Rosenilda. Professora Rosenilda não está. E a professora Vera Lúcia. Presente. Está aqui, né? Perfeito, então. Pessoal, é isso aí, ok? Chegamos ao fim de mais uma reunião. Próxima semana, a nossa última reunião, que vai ser feedback, compartilhamentos apenas, ok? E ao longo dessa semana aí, eu vou dar a nota de vocês, vou avaliar tudo certinho, certifique-se de que vocês mandaram as avaliações de vocês, os quizzes lá, tudo está no formulário, está tudo lá no Classroom, ok? Os links também estão disponíveis lá no WhatsApp. Beleza? Então, gente, até mais. Um abração. Professora Rose, pode falar. Não esqueça de mim, de ver lá o que eu tenho, o que eu preciso fazer, tá bom? Beleza, Eu vou então, aguardar pronto. lá no WhatsApp, tá? WhatsApp, eu vou mandar para a tutoria agora uma mensagem, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.